Olá, eu sou Daniel Champoski e essa é a apresentação do meu relatório de dinâmica ferroviária, com o título Análise Dinâmica da Malha Ferroviária Nordeste. Para o estudo, utilizou-se da ferrovia transnordestina trecho litoral, que abrange os ramais entre Macau, no Rio Grande do Norte, e Propriá, em Sergipe. A Ferrovia Transnordestina Logística, FTL, é a concessionária responsável por operações ferroviárias em grande parte do Nordeste. Pelo mapa, podemos observar que sua malha ferroviária passa por 7 das 9 capitais estaduais da região. O trecho correspondente ao litoral não tem operação ferroviária atualmente. Na declaração de rede tem justificativas para o não uso de certos trechos, que vão desde estar interditados devido a acidentes naturais, com quebras de ponte e viadutos, até trechos com autorização do DENIT para retirada de trilhos. Alguns trechos estão em obras e há projetos de ligação ferroviária ao porto de Suape, na região metropolitana do Recife. As informações sobre os trechos podem ser obtidas na declaração de rede. A declaração de rede é um documento em formato de planilha que as concessionárias ferroviárias disponibilizam através do site da ANTT e que discorre sobre as condições físicas da via permanente. Como pode ser observado no slide anterior, é dividido em 7 abas: pátios, entre trechos, trem tipo, terminais, postos de abastecimento e locais de manutenção. O cálculo das forças resistentes que são exercidas sobre a via permanente corresponde à soma das 3 forças distintas aplicadas: rampa ascendente, rampa descendente e raio de curvatura. As resistências à rampa correspondem às forças exercidas pela ação da gravidade em trechos onde há inclinação. Em trechos ascendentes, a força fará a locomotiva precisar de mais força para manter a velocidade, e em trechos descendentes, a componente da força fará a locomotiva acelerar. Já as resistências de curvatura ocorrem em trechos de curva, onde a diferença entre o caminho das rodas causa deslizamento. A fórmula para a resistência de rampa, segundo Borba, é 10 vezes I% vezes peso da composição, sendo I% a inclinação ascendente ou descendente correspondente ao trecho em porcentagem, onde cada 1% de inclinação significa a variação de altitude de 1 metro a cada 100 metros percorridos. Já para a resistência de curvatura, chega essa equação mostrada, 687,6 sobre o raio de curva, multiplicado pelo peso da composição. Aplicando os cálculos na declaração de Rede, chegamos ao trecho crítico, sendo este o trecho entre Carpina e Nazaré da Mata, em Pernambuco. Apresenta bitola métrica, rampa máxima ascendente de 3%, rampa máxima descendente de 3% e raio mínimo de curva de 129 metros. Os cálculos resultaram em força resistiva total de 293.986 kgf. Como o trecho crítico citado não tem operação ferroviária atualmente, foi necessário buscar o trecho crítico na malha operada pela FTL para a demonstração de resultados. Aplicando novamente os cálculos, chegamos ao trecho crítico, sendo esse o trecho entre Caxias Nova e Cristino Cruz, no Maranhão. O trecho utiliza bitola métrica, rampa máxima ascendente de 3%, rampa máxima descendente de 3,1% e raio mínimo de curva de 160 metros. Os cálculos resultaram em força resistiva total de 293.838,8 kgf. A superelevação é como é denominada a diferença de cota entre o trilho interno e o trilho externo, que ocorre em curvas para contrabalancear o efeito das forças centrífugas. Como pode-se observar na imagem, essa diferença gera um ângulo de inclinação, que costuma ter valores muito baixos. A determinação de superelevação baseada em condições de operação é função da velocidade dA, que é a soma da bitola com o tamanho do boleto. Com isso, chegamos às seguintes fórmulas para a superelevação. A primeira é chamada de superelevação teórica ou de equilíbrio, e a segunda é chamada de real ou prática. A diferença entre elas é de que a real é 2/3 da teórica, e ocorre pela diferença de peso entre veículos de passageiros e de carga, o que causa uma diferença de solicitações quando o cálculo é feito para um, mas ocorre a operação do outro também. A equação da superelevação prática busca um meio termo entre elas. Aplicando a velocidade do trecho de 35 km/h e o raio de curva de 160 metros em ambas, chegamos ao resultado de 64,018 mm de teórica e 42,679 de real. Borba cita na apostila que a ABNT define
como valores de referência a superelevação de até 125 mm para a bitola métrica, e também cita que o comumente usado no Brasil é de 10 cm. Com isso, os valores estariam dentro do adequado. Na prática, na maioria das vezes os projetos de operação ferroviária ocorrem baseados em vias já construídas. Para estes casos, o ideal é ter valores de superelevação conhecidos a fim de garantir a segurança na operação e definir velocidades máximas locais, também considerando esse critério. Vale destacar que não há dados sobre a superelevação em curvas para cada trecho na declaração de rede, apenas no raio de curva mínimo. Utilizando a fórmula mostrada no slide, que é a fórmula de superelevação isolando o termo de velocidade, chegamos a 48 km por hora no trecho do Pernambuco e a 53 km por hora para o trecho do Maranhão. O valor real de operação no trecho diferencia desse valor porque há outros fatores a se considerar ao decidir a velocidade de operação de uma via férrea. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.